E aí, pessoal, estamos de volta para a gente poder dar continuidade à nossa discussão sobre, né, os povos nativos da América Portuguesa, né, da chamada Pindorama, né, do território que hoje a gente chama de Brasil. Tá? Então, na aula passada a gente comentou mais, né, sobre como esses povos eles estavam distribuídos e organizados logo da chegada dos europeus, né, destacando aí mais ou menos as características de cada um, né. Então, se você não viu a primeira parte, é muito importante voltar lá e assistir, né, para entender quais eram os povos, onde eles estavam distribuídos, né, quais eram as suas formas de organização e tudo mais. Então, façam a leitura do tema, assistam a aula com bastante atenção. Se surgirem dúvidas, pausa o vídeo, vai lá no Google Class, manda a dúvida para mim e aí volta e continue assistindo o vídeo. Tá? Não deixe de mandar a sua dúvida no Google Class porque é fundamental para que a gente possa compreender, né, os diversos aspectos dessas culturas. Tá? Então vamos lá para a gente poder começar. Tá? Então, deixa eu botar aqui. Então, vamos lá. Hoje então a gente vai falar sobre duas questões fundamentais: o trabalho, a religiosidade e a guerra e a antropofagia, que são elementos que constituem a cultura desses povos, o modo de vida desses povos. Tá? Então, na aula passada a gente falou mais sobre a questão da organização social, né, elementar dessas tribos, dessas aldeias que viviam aqui no século XVI, quando os europeus aqui chegaram. Então, pessoal, o trabalho, né, nessas aldeias, isso de maneira bem geral, ele seguia uma divisão fundamental que era o sexo. Então, homens e mulheres faziam trabalhos diferentes, ainda que muitas vezes esses trabalhos eles pudessem se misturar, né? Então também não é uma regra rígida a esse ponto de que mulher só pode fazer isso e os homens só podem fazer aquilo. Muitas vezes esses trabalhos eles poderiam se mesclar. E também a ideia de idade. Então, crianças, adultos e idosos tinham funções diferentes dentro dessas aldeias. Então, já aqui a gente já vê que é uma divisão social do trabalho bem complexa, certo? Então, o que a gente tem? As mulheres, né, a priori, tinham um objetivo assim, de plantar. Então, o plantio, né, a parte agrícola, vamos dizer assim, ele era exercido pelas mulheres. Então, as mulheres plantavam, eram elas quem tomavam de conta, né, e também, claro, que faziam a colheita. Então, basicamente, a função agrícola, né, a atividade agrícola, ela era prioritariamente exercida pelas mulheres, ainda que os homens também tivessem participação nesse processo de plantio. A gente vai já ver por quê. As mulheres elas também eram responsáveis pela parte de fabricar o alimento, né, então a farinha, né, principalmente a farinha da mandioca, que era algo que assim, não só da mandioca, existiam outras farinhas também, né, mas a farinha ela exigia toda uma técnica, né, para sua produção que era exercido principalmente pelas mulheres, né, e elas eram passadas, né, de mãe para as filhas, né, justamente para que elas dessem continuidade a essas atividades. Além disso, as mulheres fiavam, né, quer dizer, produziam fios e também teciam, né, faziam tecidos. Então, os instrumentos que eram que dependiam, né, dessas atividades, eles tinham aí tinham a mulher como sendo quem executava esse tipo de serviço. Além disso, as mulheres também cuidavam, né, das crianças, da educação das crianças, né, dos filhos, sejam eles homens ou mulheres, tá? Até pelo menos que ele tivesse condição de vamos dizer assim, sobreviver sozinho, né, entre aspas. Os homens, né, então as mulheres elas vão ter esse trabalho que, novamente, destacando, não é exclusivo, né? Muitas vezes, muitos desses trabalhos eles se misturavam, mas efetivamente, de maneira bem geral, eram as mulheres que executavam eles. Os homens, eles eram responsáveis pela caça e pela pesca, então a maior parte da caça e da pesca ela era executada pelos homens. De novo, as mulheres poderia, acontecia também, né? Mas a priori era uma atividade, né, atrelada aos homens. Também eram os homens muitas vezes que faziam a preparação da terra para o plantio. Então, como eu falei, as mulheres elas tinham a maior parte da atividade agrícola, ela era
exercida pelas mulheres, mas havia participação dos homens, principalmente na hora de preparar a terra para o plantio, e aí, tendo preparado, essas mulheres passavam a cultivar, cuidavam da plantação até a colheita. Os homens, então, construíam moradias, né? Então, as ocas, as habitações das aldeias, elas eram, em sua grande maioria, construídas pelos homens. Faziam canoas, armas, né? As lanças, as flechas, muitas vezes eram feitos por esses homens. Eu falei, né? Eles preparavam a mata para o plantio, para que as mulheres, a partir daí, pudessem iniciar a sua atividade de agrícola. Os idosos, né, tinham um papel fundamental na educação. Então, geralmente, os mais velhos, né, aqueles idosos mais velhos, eram os responsáveis pela educação, né, e transmissão das tradições. Então, basicamente, a função dos mais velhos, e aí aqui a gente tem um negócio muito importante, que é a grande maioria, né, quer dizer, de certa forma todos, né, todas essas culturas aqui que a gente está falando, elas são ágrafas, né? O que é ágrafa, professor? Ágrafa, pessoal, é uma cultura que não possui escrita, né? Às vezes, a gente, às vezes, quando a gente não reflete muito bem, parece que a escrita é uma coisa natural nossa, né? E não é, né? Apesar de a gente ter desenvolvido a escrita, e desde pequenininho a gente já né, introduzido no meio da escrita. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender é a alfabetização, né? Aprender a ler e a escrever. Nem todas as culturas desenvolveram escritas, e esse é o exemplo dos indígenas que aqui viveram. Você não vai ter escrita indígena, tá? Então, por não haver registro escrito, a maior parte não, a tradição, de maneira geral, ela era mantida por meio da oralidade, ou seja, sempre haviam aqueles que eram responsáveis de transmitir a cultura e a tradição para os mais jovens, para que no futuro aqueles mais jovens eles pudessem transmitir para os outros, e assim sucessivamente, já que, como eu falei, não havia registro escrito. A gente, né, muitas vezes não se atenta a essas questões, porque como a gente tem o registro escrito, a gente escreve e aí está ali preservado, né? A não ser que alguém destrua, e aquele registro ele fica. E aí qualquer outra pessoa no futuro, daqui a 10, 20, 30, 50 anos, ele pode ir lá ver e consultar aquele registro escrito. No caso da oralidade, não, né? Se eu não transmito a tradição e eu morrer, acabou a tradição. Ninguém vai saber como é que era, já que eu não passei ela para frente. Então era preciso que esses idosos eles ensinassem, né, aos mais novos, justamente para transmitir essa continuidade da tradição, né? Então, muitos desses costumes, dessas práticas, elas dependiam disso. Não é à toa que o extermínio indígena, né, que a gente chama de genocídio indígena, já porque os europeus assassinaram aos montes, aos milhares, aos milhões, né? E esse genocídio ele levou consigo a cultura indígena também, né? Muito da cultura indígena, já que, como eu falei, não havia registro. Então, como uma grande parcela dessa população indígena foi exterminada, com elas também morreu muito da cultura, muito das tradições que esses povos possuíam, né? Por isso que a gente diz que na América ocorreu um genocídio, quer dizer, o assassinato de milhares de pessoas, mas também aconteceu um etnocídio, já que muito dessa cultura simplesmente desapareceu, ainda que muito tenha resistido também. Cada povo possuía crenças e rituais próprios. Então, ainda que a gente diga assim, havia uma religiosidade entre os indígenas, sim, mas cada povo tinha crenças, deuses e rituais próprios, né? Cada povo à sua forma, certo? Isso aqui é uma coisa muito importante de se entender. Essas entidades, elas estavam atreladas a forças da natureza e espíritos antepassados. Ou seja, de maneira geral, esses indígenas eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em várias entidades e deuses que representavam essas forças da natureza, ou que representavam espíritos anteriores, né, antepassados, que influenciavam na vida cotidiana deles. Era na colheita, era na guerra,
era na chuva, era tudo, toda a vida desses indígenas, ela era perpassada por essas crenças religiosas, por essas noções religiosas. Então aqui eu coloquei alguns, né, de algumas mitologias, né, Guarani e outros, e também se eu fosse colocar todos aqui também a gente ia embora, né, também. Então só você conhecendo, você tem Tupã, né, que seria ali o Senhor dos Trovões, Jaci, que é a lua, Guaraci, que é o sol, né, Anhanguá, que é o protetor dos animais. E aí, se a gente for ver, né, for cascavear atrás dos deuses indígenas, e aí é legal, vale a pena ver, fica aí a dica, tem várias matérias, né, sobre os deuses indígenas, e aí vale a pena conhecer cada um deles, um pouco da história, porque cada deus desse, ele não é só um deus, há todo um mito por trás dele, né, toda uma história que justifica a existência desses deuses, dessas entidades. Então é muito interessante, há toda uma espécie de mitologia, né, que esses indígenas produziram ao longo da sua vida. E aí cada aldeia vai cultuar esse ou aquele deus, ou um conjunto de deuses diferentes, vão realizar rituais próprios, diferentes uns dos outros, e assim você vai ter uma pluralidade muito grande de culturas. Basicamente, nessas sociedades, quem era responsável pela realização dessas cerimônias, desses rituais, era o pajé. Né? O pajé ele não era visto como superior aos demais, era simplesmente a atribuição dele realizar essas cerimônias. Isso é uma coisa muito importante. Ele é uma espécie de líder religioso, mas, vamos dizer assim, não há uma noção do pajé como sendo algo superior aos demais. Né? Ele é um líder religioso porque é ele que é responsável por realizar, por dar orientação assim, espiritual. Tá? Então, basicamente, nas diversas aldeias você vai ter o pajé. O pajé é o xamã, né? Uma espécie de xamã, né? Que é aquele que vai realizar o ritual religioso. E aí aqui a gente entra em uma coisa fundamental, né? Que é, a gente vai já ver, né? A guerra e a parte antropofágica. São elementos que têm características que estão atrelados fortemente à questão religiosa. Então aqui você tem, né? Mais ou menos o que seria o cotidiano de uma aldeia, né? Então você tem aqui, ó, mulheres fabricando, né? Mulheres também fabricavam instrumentos de barro, né? Fabricando jarros, que um homem aqui produzindo uma lança, uma flecha. Aqui, ó, tem mulheres aqui também, provavelmente moendo alguma coisa. Aqui, ó, uma mulher trazendo algo provavelmente algum tipo de coleta, né? Frutas dentro de um cesto e algo do tipo. Então, quer dizer, você tem um cotidiano bastante intenso. Aqui, homens que trazem, né, a caça, né? A caça, aqui embaixo você tem alguns frutos, certo? Então você tem aí essa noção, né, essa divisão de trabalho entre os indígenas. E aí, como eu falei, quando pensa a religiosidade indígena, é muito importante levar em consideração também outros dois aspectos fundamentais, além das crenças nos deuses e tudo mais, que é a guerra e a antropofagia. Tá? A guerra, ela estava presente em várias culturas, não só no Brasil, no mundo de maneira geral, mas entre os indígenas daqui eles vão ter significados muito próprios, né? Então, vingar parentes mortos, afirmar a superioridade de um povo sobre o outro, valorizar, demonstrar a sua coragem. Então, havia muitos significados por trás da guerra. Então, era muito comum a guerra entre povos aqui na região do Brasil, né? Quer dizer, era constante essas guerras, né, em decorrência desses significados que ela possuía. E atrelada à guerra, você vai ter a antropofagia. Antropofagia vem do grego, né, que quer dizer o ato de comer carne humana. Né? Então quer dizer, antropos do grego quer dizer homem, e fagia, né, vem justamente da ideia de comer. Né? Então quer dizer, a antropofagia era uma prática que estava presente em diversos desses povos, né? Mas ela tinha um significado muito próprio. Então aqui a gente começa com o primeiro fator, né? A antropofagia, pessoal, ela não faz parte de uma espécie de cardápio alimentício. Isso às vezes
ocorrem muitos erros, né? O pessoal quando fala de canibalismo, e tem que ter muito cuidado com essa palavra, canibalismo, porque primeiro ela denota uma perspectiva um tanto quanto estereotipada desses rituais, né? Os europeus, quando viram, né, essas práticas, eles vão ficar chocados com a prática de comer carne humana, e por não entenderem, né, o que significava esses rituais, eles vão taxar, né, esses índios como canibais, né, porque o canibalismo é o ato de comer carne da mesma espécie, né? Então, quer dizer, quando você tem uma espécie que come a carne dela, de animais dela própria, né, da sua própria espécie, ela é chamada de canibal. E aí isso era visto, né, de uma forma bastante estereotipada. Por quê? Porque na compreensão desses europeus, o consumo da carne humana ele estava ligado a toda uma dieta. E não é exatamente isso. Então não é os indígenas aqui não comiam a carne humana como parte da sua dieta. Eu tenho o que para o almoço hoje? Não, é carne humana. Não é isso. O que a gente vai ter é um significado ritual. Por isso que eu coloquei ali. Então a antropofagia ela é um ato ritual. Ela não é um ato comum. Não é você chegar em casa e comer. O indígena chegava lá e ia comer carne humana como se fosse ali normal, né? O almoço, a janta, não é isso. Havia um significado e toda uma preparação para que houvesse, né, o consumo da carne humana. Então, primeiro, era uma prática que estava associada à guerra. Então, a antropofagia ela ocorria em decorrência da guerra. Porque quem é que se tornava vítima do ritual de antropofagia? O inimigo. Então, nas guerras, quando o inimigo era capturado, né, então ele seria então aquele que iria ser parte aí desse ritual de antropofagia. E por que isso acontecia? Porque entre esses indígenas, e aí tem várias tribos que vão ser antropofágicas, eles acreditavam que ao consumir a carne do inimigo, eles iriam absorver a força, a coragem, a valentia, né, daquele guerreiro. Então, quer dizer, não era simplesmente comer carne humana por comer carne humana. Havia toda uma preparação, né, e todo um significado religioso para essa prática. Então, quer dizer, eles acreditavam que comendo a carne daquele guerreiro, eles seriam aquela força, aquela valentia, aquela coragem daquele guerreiro, ela seria incorporada, né, àquela pessoa que comeu a sua carne. Então, você tinha todo um processo para a execução do ritual antropofágico. Então, ele era capturado, né, nas guerras, eles eram capturados, ele era levado até a aldeia, onde ele ia ser muito bem tratado, né? Então ele era integrado à rotina local, ele participava, ele nem era exatamente feito prisioneiro, ele era razoavelmente livre, né? De forma que ele basicamente, se ele quisesse tentar fugir, ele até poderia, né? Claro que tentar fugir, né, quando você já está dentro desse processo, é uma desonra muito grande, né? Então, para eles, era preciso manter a coragem até o fim, né? Então, ele era integrado à rotina local, ele era alimentado, né? Bem alimentado, na verdade. Ele recebia uma companheira temporária, então a aldeia dava a ele, né, uma das mulheres, né? Ele tinha direito ali. Então, quer dizer, ele era bem tratado, né, durante um espaço de tempo, né, até o dia em que ele seria então executado. E aí, para essa execução acontecer, havia também toda uma dança, uma série de danças e cânticos rituais onde ele seria morto, né? E aí, depois que esse guerreiro era morto, aí sim ele tinha os membros cortados, cozidos, né? E então divididos de forma aí entre todos os indígenas da aldeia, né? Então todos participavam desse ritual. Quer dizer, isso, pessoal, era visto como uma honra entre os guerreiros tupi, né? Quer dizer, morrer no ritual antropofágico, né? Quer dizer, ser ali o centro desse ritual, para os tupi era uma honra
porque não só exaltava, né, essa coragem do guerreiro, como era você era comido por iguais, né? Você não seria simplesmente comido pelos vermes nem por outras criaturas, e sim por seres iguais a você. Então, para os tupis isso era algo honroso, né? Então, tanto o guerreiro que estava sendo ali morto, né, e seria comido, estava sendo honrado por esses tupis, né, ao realizar esse ritual para esse guerreiro. Né? Então você tem vários registros aqui novamente. Theodore de Bry, né? É importante de novo lembrar que o Theodore de Bry não esteve no Brasil, então o que ele desenha, né, o que ele faz, as gravuras que ele fez, foi baseado nos relatos. Então, novamente, essas gravuras elas representam muito mais o imaginário, né, do europeu, o imaginário do Theodore de Bry, do que o ritual realmente, né, o ritual de fato como ele ocorria. Então aqui você vê que há muitas noções, né, uma noção extremamente estereotipada, né, dessa prática, né. Então você tem aqui, ó, né, os pedaços, né, a perna, né, assando aqui no fogo e tal, cada um comendo um pedaço, assim, então bem de forma altamente selvagem, né, como se fosse uma coisa assim altamente violenta e tal. Então essa é a forma como o Theodore de Bry ele vai imaginar isso, né. Então aqui representa a imaginação aqui do Theodore de Bry. Novamente, então, você teria a preparação aí desse ritual, né. Então, tá aí. Aqui também, né, então, teria, aqui é o banquete, né. Aqui seria a preparação para o banquete, né, e aqui teria então o banquete, pessoal. Então você vê, claro, né, que aqui há uma visão extremamente, como eu falei, ignorante acerca daquilo que de fato ocorria, né? Então você vê aqui a cabeça, né, a cabeça do cara aqui. Então você tem várias aqui não sei o que seria isso aqui, mas quer dizer, essa era a visão do Theodore de Bry. Era assim que ocorria, né? Aí é uma outra questão, né? Então você tem um processo muito mais significativo, né, para os indígenas, né, diferente daquilo que era retratado pelos europeus, né, e aí, claro, os europeus vão ficar chocados com essa prática, né, que era considerada terrível, né, principalmente dentro da lógica cristã. Né. Então, basicamente, é isso. Então, pessoal, você tem aí uma série de povos que tinham modos de vida muito diferentes dos europeus, dá para perceber. Né? Então, o contato entre esses povos ele foi um contato realmente bastante conflituoso, né? Apesar de inicialmente esses indígenas terem sido razoavelmente amistosos à presença portuguesa, o contato cultural entre eles é que foi bastante conflituoso, já que ao perceber essas coisas, o europeu cada vez mais tentou impor, né, o seu modo de vida a esses indígenas. Tá? Então, pessoal, qualquer dúvida que tenha surgido ao longo da aula, mandem para mim lá no Google Class, tá? Façam a leitura do livro de vocês, que a gente vai discutindo essas questões. Tá? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.